Olá, estamos de volta agora para conversar um pouquinho com Marcelo Oliveira, do McGrath. Marcelo, tudo bem? Bom dia, Simone. Tudo bem? Tudo jóia. É um prazer ter o Marcelo aqui. Eu conheci um pouquinho mais do Marcelo ano passado, no Tech Day que fizemos em São José dos Campos, né, com o seminário, né, painel aeroespacial. E agora convidamos o Marcelo, né, e toda a equipe da McGrath para participar da FEIPLAR e FEIPUR desse ano, que acontece de 25 a 27 de agosto no São Paulo Expo. Então a gente trouxe hoje o Marcelo para ele contar um pouquinho mais da trajetória dele, de todo esse mundo encantador aí, desafiante da nanotecnologia. Então, Marcelo, em primeiro lugar, um prazer ter você conosco. Muito obrigada por estar aqui para contar um pouquinho passar um pouquinho, né, de todo o teu conhecimento. É um prazer também, em nome do McGrath, em nome do Instituto Presbiteriano Mackenzie, de estar aqui com vocês. A nossa primeira ação juntos foi tão bacana, a gente conseguiu captar vários interessados, eu conversei com muita gente, foi muito interessante mostrar um pouquinho do que a gente está fazendo na área da nanotecnologia voltada para o mercado aeroespacial. E é um prazer estar aqui com vocês. Tá bom. Então, te apresentar o Hermas Braga. Ele trabalha conosco há muitos anos, ele é responsável por várias atividades de comunicação, de relacionamento com os clientes e especialistas do setor aqui. Muito prazer, Prazer, Marcelo. Herman. Prazer estar aqui com você. Tá bom. Então, Marcelo, vamos, para iniciar aqui o nosso bate-papo, queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, né? Como que você chegou no McGrath? Bom, eu estou há 34 anos no Mackenzie. Eu entrei como docente em 91, em 92, perdão. A minha formação é bem eclética e ela é bem transversal. E eu estou no McGrath graças a ela. Eu nunca deixei a academia, sempre estive na academia e na empresa, mas comecei, como eu te disse, em 92. Eu sou formado em formação inicial de graduação em desenho industrial no ano de 89, lá pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eu fui trabalhar com engenharia experimental numa empresa que hoje é extinta, chamada Engesa, Engenheiros Especializados S.A. E eu fui desenhar tanque de guerra e carro de combate naquela época. Enveredei pelo lado da engenharia experimental, que era o meu departamento, e gostei muito. E em 90, isso foi 87 a 91. Em 92 acabei voltando para o Mackenzie para ser professor da área de projeto, mais especificamente da área de veículos, da área de produto. E comecei o mestrado em engenharia de materiais, concluído em 98. Em 98, eu decidi que eu ia fazer o doutorado e, como aluno de matérias isoladas, fui para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, onde eu pude aprimorar um pouco esse lado. Eu já era piloto de ultraleve na época, filho de piloto, sou a segunda geração de piloto na família, e acabei enveredando por essa área de engenharia aeronáutica, fiz parte da Associação Brasileira de Aviação Experimental e fui crescendo nessa área. Bom, te falei que eu tive na indústria sempre. Eu voltei para a indústria de defesa em 2010. Em 2005, eu montei uma empresa chamada Flytex, que foi responsável pelas roupas, pelos macacões, uniformes do Pontes, na missão centenário da Agência Espacial Brasileira. Vivi 10 anos dessa empresa, vendi e voltei para o mercado militar, sempre mantendo a universidade. Em 2017, eu saí da Equipaer, que era essa outra empresa que eu havia voltado para o mercado militar, que fazia os armamentos da Embraer. Eu era o supervisor da área de projetos e resolvi aí prestar um concurso, acabei prestando um concurso. Não, minto. Fui montar um curso para Mauá, para a Escola de Engenharia Mauá. Montei o curso de design do produto deles, fiquei como coordenador, levando Mackenzie e Mauá um tempo, e fiquei por 7 anos lá. Saí de lá
e prestei um concurso para a USP, passei e comecei a dar aula no Mackenzie na USP, e aí os projetos profissionais de empresa acabaram ficando em segundo plano. Bom, para encurtar a história, eu, terminado o doutorado, que eu terminei em 2010, na área de engenharia também, mais puxando para a área da engenharia aeronáutica, que foi onde eu fui beber nas fontes lá do ITA. Eu fiz um curso, uma pós-graduação em ensaios em voo, porque eu era piloto, mas não era piloto de teste. Fiz uma pós em piloto de teste. É, hoje sou consultor de uma empresa lá no Texas, na área de toda a parte de flight test, né, de teste de voo e tal. É uma empresa de um brasileiro lá nos Estados Unidos, ela está aqui presente no Brasil. E em 2023, eu estava no Mackenzie e o ex-reitor, o professor Benedito Guimarães de Aguiar Neto, me fez o convite para integrar uma equipe para um instituto de Mackenzie de pesquisas em grafeno e nanotecnologia, em função da minha experiência com materiais na indústria, principalmente na área de compostos. E assim, eu desde 2023 integro a equipe, a equipe bem enxuta que a gente tem lá de gestão do MacGraph, que compõe o nosso gerente, o nosso diretor-geral, Benedito, eu como diretor, como gerente de projetos, a Camila Maronese, que é uma química, ela é da área, ela é quem compõe a nossa gerência de P&D, e nós estamos aí desde 2023, fazendo o melhor que a gente pode para transformar a nanotecnologia em realidade nesse país. Muito bom. E, Marcelo, me diga uma coisa. Em primeiro lugar, eu vi que a gente tem algumas coisas em comum. Eu também sou mackenzista, mas na época, mas eu fiz o ginásio lá naquele tempo era ginásio ainda. Você vê que ele fala Uma ginásio. vez mackenzista, sempre mackenzista. Naquele tempo era ginásio ainda, né? E também sou piloto e filho de piloto. Olha! Nossa, então nós temos muita coisa em comum. Vamos conversar muito na feira. Agora, eu queria Vamos, com saber certeza. assim, como que surgiu a ideia de se criar a MacGraph? Qual foi a centelha assim, que apareceu? Não, vamos montar isso. A centelha, em 2011, 2012, Benedito era o nosso reitor, foi um dos reitores mais longevos do Mackenzie, com 9 anos no mandato. Ele foi procurado por um professor que carinhosamente a gente apelida de Torol. O Torol procurou e era da área de fotônica e queria um laboratório de fotônica de 180 metros quadrados, na verdade. E ele foi pedir para o reitor esse laboratório e disse também que eles estavam fazendo algumas pesquisas na Universidade Nacional de Singapura com relação ao grafeno e que era interessante porque tinham algumas publicações que juntavam aí o grafeno com a parte de fotônica. E, bom, dessa forma começou uma ideia. Eles acabaram indo para Singapura, fecharam um acordo com a universidade, com o professor Hélio de Castro Neto, que era um dos responsáveis pela parte de grafeno lá, e assim trouxeram o grafeno. Participamos de um projeto chamado SPEC, e esse projeto nos possibilitou de fazer um centro. Nós, na verdade, investimos 100 milhões na época, seriam hoje 223 milhões num prédio, e hoje o nosso laboratório de fotônica expandiu para um prédio dedicado de 4.500 metros quadrados, com 3 dezenas quase de laboratórios, divididos na área de fotônica, na área de bionanotecnologia, na área de compostos, caracterização de materiais. E hoje é o que é o MacGraph. A gente acabou sendo um centro de excelência em caracterização e síntese de nanomateriais, e tudo começou com uma ideia e com a parceria com a Universidade Nacional de Singapura. Muito bom. Ótimo. Claro, foi acolhida pela nossa instância máxima, que é o Conselho Deliberativo, né? A quem a gente agradece muito, foi quem nos propiciou a possibilidade de ter esse centro hoje. Muito bom. E nós, Marcelo, começamos a fazer esses seminários específicos, né, de nanomateriais há algum tempo, né? E até o
o Hermas que começou a fazer os primeiros contatos com a Maquigraph e tudo, né? E aí fomos colocando outros profissionais e a gente percebeu aí todo um desenvolvimento, um percurso dos nanomateriais, né? Um primeiro momento entendendo que tudo dava certo, no segundo momento entendendo que precisava especificar uma especificação melhor, uma análise melhor da aplicação. Entendemos que um outro momento já com resultados muito gratificantes. Como que você avalia todo esse percurso, né, dos nanomateriais no Brasil, as perspectivas de curto prazo? Bom, eu posso especificamente falar de nanomateriais, mas sobretudo do grafeno. O grafeno, que foi isolado lá em 2010, não é? Ele fez os seus 20 e poucos anos de conhecimento, ele passou por várias etapas, saiu até um artigo interessante na Science há uns meses atrás, relatando isso, que o nanomaterial e o grafeno, sobretudo, teve um hype aí, todo mundo achando que ele era a solução para tudo. E hoje, a gente muito mais, vamos dizer assim, não diria evoluído, mas maduro, eu acho que a gente sabe quais são as dores na aplicação, mas quais são as coisas benéficas com relação aos nanomateriais, né? A área superficial é uma delas, então é um material que confere muitas mudanças em propriedade, todos os nanos, né? Conferem muitas mudanças justamente pela área superficial, pelo diminuto tamanho dele, ele acaba tendo uma relação tão grande com todos os materiais, fazendo aflorar propriedades que talvez a gente nem imagine ainda. O grafeno é um desses materiais. Para vocês terem ideia, com 1 grama de grafeno, teoricamente, eu cobriria, se eu tivesse todos os flakes um do lado do outro, eu cobriria um campo de futebol, não é? E com apenas 1 grama. 1 grama, para vocês terem ideia, cabe assim num cubinho, mais ou menos com essas proporções de mais ou menos um pé cúbico. E, bom, e com isso a gente vê que as perspectivas são muito boas, porque a gente ainda está engatinhando nessa ciência. Nós ainda estamos rabiscando o que é o grafeno e a sua utilização, como as outras nanocargas e nanopartículas. O que a gente pode dizer é que todas elas, sobretudo para a parte de compósitos, elas alteram muito a estrutura, acabam sendo um elemento de reforço, de maneira muito simples falando, muito bem-vindo principalmente para todos os polímeros, não é? E algumas das resinas, por exemplo, que compõem os nossos compósitos, principalmente para as indústrias onde você requer um aumento de resistência, aumento no modo de flexão, aumento na resistência à tração. Ele é um material, não só o grafeno, mas toda a carga nanométrica, ela traz, sobretudo, boas vantagens nesse setor. Tá ótimo. E, Marcelo, me diga uma coisa, no Brasil, principalmente, mas na América do Sul em geral também, em quais áreas que você acha que a nanotecnologia está avançando mais e qual é a razão disso, na sua opinião? Olha, eu vejo muitos... Perdão? Em quais aplicações? Em quais aplicações? Olha, Herman, eu vejo muita coisa na área de nanobiologia ou nanobiomateriais. Na área também de biotecnologia, a gente vê muitos sensores cuja base utiliza materiais 2D, materiais nanométricos. A área de fármacos, a área de compósitos, sem dúvida. E a área de fotônica também, que tem bebido cada vez mais na área desses materiais. A área de energia também, como eletrólitos, como materiais de cátodo, como membranas iônicas para baterias, isso tem crescido muito. As membranas para Gente, só um pouco aqui que eu fiz uma. Membranas para retenção e para filtragem, para mananciais, essa coisa toda, isso tem crescido muito.
porque para membranas, como ele é muito pequeno, essas partículas, você passa a ter uma capacidade de filtragem muito grande também. Então, a nanotecnologia, ela se insere em vários desses processos. Aonde eu posso dizer que ela hoje é mais demandada é, sobretudo, como material de reforço nos compostos. Essa é a nossa experiência. Um segundo uso seria, em paralelo, talvez em não grau de importância, mas grau de demanda, nós teríamos a parte de nanobiotecnologia, e, por exemplo, a parte de energia. Ambas estão mais ou menos no mesmo estágio. A nanobiotecnologia, para nós, lá no MacGraph, está um pouco mais avançada, porque a gente tem alguns processos lá de, por exemplo, de recobrimento, de válvulas cardíacas, de novos materiais para a gente conseguir produzir válvulas cardíacas com um tempo de vida maior de duração. Hoje elas são feitas com o pericárdio bovino, que é tratado na empresa, é costurado e eles fazem as válvulas a partir de um bastidor, elas são costuradas uma a uma e com o pericárdio bovino reprocessado. Nós estamos trabalhando, por exemplo, em válvulas cardíacas poliméricas com a adição do grafeno. Então, a área de nanobiotecnologia e a área de compósito, e a área de nanotecnologia biologia está usando um compósito para fazer as válvulas, eu acho que o que a gente pode dizer é que a área de compósitos é a mais demandante hoje. Mas eu vejo um crescimento muito grande, como eu te falei, na área de nanobio. Certo. E ainda a gente, né, falando de Brasil e América do Sul, você acha Certo. que as melhores oportunidades que vão surgir, ou seja, quais, na sua opinião, são as aplicações futuras que você está prevendo que vai ter um aumento grande de demanda para grafeno? Então, a longo prazo, a médio prazo, um prazo aí de 5 anos, eu acredito que a gente vai incrementar muito a reciclagem de polímeros como polipropileno, polietileno, com a adição do grafeno para recuperação de propriedades e a gente conseguir ter menos uso de matéria-prima nova, por exemplo, né? Ao invés de jogar um material virgem, eu consegui aumentar as propriedades, recuperar as propriedades de um polímero, sobretudo na indústria automobilística, onde já está sendo feito esse esforço. E acho que nós viremos nesses 5 próximos anos a consolidação do grafeno como um material de reforço e de aumento de propriedade de polímeros, de compostos, mas eu acredito que uma parte que vai crescer muito é essa área de não só a nanobiotecnologia, como a parte agro, que eu esqueci de falar, nós estamos começando com uma parte agro. O grafeno ele pode ser um carrier, um transportador de fármacos, de produtos de agrotóxicos, ou melhor, de produtos para melhoria, para correção de solo, por exemplo, de liberação retardada, contínua. E isso pode acontecer também, isso é uma previsão, mas um pouco, ó, talvez a um longo prazo, porque depende de Anvisa e de outras coisas, né, de órgãos regulatórios, mas nós entendemos que o grafeno ele pode também ser um transportador para medicação, para fármacos, né? Em virtude da sua capilaridade, da possibilidade de ele poder carregar. Nós produzimos lá no Mackenzie o óxido de grafeno, mas nós temos também o grafeno. Então, um tem grupos funcionais oxigenados, o outro não tem. Um é isolante, o outro é condutor. Então, nós vemos com a parte de energia, a parte de nanotecnobiologia, talvez sejam as partes as áreas que vão ter um gap de crescimento, e eu acho que a consolidação do compósito. É isso que a gente vai ver em 5 a 10 anos, é que o compósito vai se estabelecer como um material que não vive sem a nanotecnologia para ter um desempenho esperado, e que as outras áreas vão crescer a ponto de todo mundo estar conhecendo que hoje é possível tomar um Monjaro com uma pílulazinha de grafeno que vai levar o Monjaro e vai
fazer a dispersão disso no organismo de maneira controlada. Então, essas são é mais ou menos um panorama que eu traço. O McGrath é vanguarda, né, na área de nanomateriais, de grafeno, quer dizer, muito desenvolvimento, iniciou as atividades numa época assim, muito inicial aqui no Brasil. Então, a gente não tem como falar, né, de nano e grafeno se a gente não falar do McGrath. Mas com a tua experiência, Marcelo, né, com a tua vivência, o que você entende de outros desenvolvimentos que também foram muito importantes aqui para o Brasil, seja empresa, outros institutos, instituições diversas? Como que você vê isso? Você diz de uma maneira geral no mercado de polímeros ou de compostos? Nessa parte de nanotecnologia, isso pode ser? De nano. É. Bom, eu acho que não só nós somos uma referência também, mas tem outros institutos, nós somos parceiros de vários institutos no Brasil aí, a Universidade Federal de Minas Gerais, tem o CT Nano, que é um instituto muito importante também, tem instituto no sul do Brasil. Eu acho que o que essa maturidade de nanomateriais que começou, nós fizemos parte desse começo, ele trouxe uma maturidade para o Brasil em termos de aumento de TRL, né, de nível de maturidade de projetos. Antigamente, nós sempre fizemos projetos na área de polímeros lá no Mackenzie, sempre foi uma área forte, porque nós temos um programa de pós-graduação em engenharia de materiais e um outro em engenharia elétrica, que na verdade bebem um pouco da fonte dos nossos laboratórios de caracterização e síntese, mas sobretudo o que eu acho que aconteceu de uma década para cá, combinando com o que houve no Mackenzie, foi que o Brasil deixou de produzir simplesmente a ciência básica, né? E nós passamos a realmente fazer uma ciência aplicada, com provas de conceito, com ideias que podem virar, sim, nota fiscal, e quando vira nota fiscal, vira inovação. Então, acho que o que aconteceu e está acontecendo no Brasil, nessa área, é que nós estamos deixando de ser o patinho feio que sempre consumiu tecnologia e nós estamos começando a criar tecnologia. Nós estamos começando a transferir tecnologia, a ter um patrimônio de propriedade intelectual de uma maneira muito, muito forte, porque nós sempre fomos, o Brasil sempre foi um grande produtor de pesquisa, mas nunca foi um produtor de patente e de produto e de inovação. Nesse nós estamos em 56º, sétimo no ranking, um dos rankings mundiais. Mas nós somos o 15º em produção de conhecimento. Então, o que acontece é que a tese do mestrado, do doutorado, ela fica na prateleira da universidade e não vira produto. O que eu estou vendo que as pessoas estão fazendo, até pelo advento das startups, desse pessoal mais novo, não é? Com ideias muito boas, eles estão transformando ideias que eles fizeram na Unicamp, na USP, no Mackenzie, em produtos. E isso está trazendo para a gente a oportunidade de um Brasil futuro de exportação, não de commodity, mas exportação de patente, de tecnologia, né? Da gente pôr a cara no mundo dizendo, olha, o Brasil não produz só, o agro é muito forte, é muito grande, mas a gente não produz o café ou o ferro gusa para exportar e depois comprar a 10 vezes o preço com uma liga de aço que vem lá da Suécia ou de um outro país qualquer, como até Japão. Então, hoje a minha visão é que o Brasil passa por um degrau acima, não só na área de nanotecnologia, mas na área de nanotecnologia também, né? Nós estamos pondo aí o grafeno num projeto com alpargatas, por exemplo. Então, breve, a gente vai ter boas notícias num produto que faz sucesso lá fora, embora seja um produto relativamente simples, mas a nanotecnologia vai trazer para eles um benefício muito grande e vai levar o nosso nome. Então, eu acho que essa é a minha visão. Muito bom.
E nessa tua experiência aí, seja com o grafeno em específico, qual desenvolvimento te surpreendeu mais, né? Que trouxe um resultado muito solicitado no Brasil, ou um resultado além do que você esperava? Se você tiver que falar de um desenvolvimento, o que você lembra, Marcelo? Olha, eu tenho alguns casos que deram muito certo, né? É claro que todo projeto de cunho tecnológico e científico ele tem um risco, né? E tem um risco ah, científico que acaba acontecendo, porque nem tudo que a gente pensa, às vezes a gente faz uma escala laboratorial, quando a gente eleva essa escala para ter um escalonamento, e às vezes não funciona tão bem, nem tudo é linear. Agora, o que eu lembro é um projeto que nós ainda estamos fazendo, eu não posso aqui contar o nome da empresa porque a gente ainda está no meio do projeto, mas foi a poliamida com o grafeno acaba sendo uma barreira para gases oriundos da queima de combustível fóssil, por exemplo, combustível de automóvel. Então a gente substituiu um polímero, parte da quantidade de um polímero, com uma poliamida aditivada com o grafeno e com óxido de grafeno. Nós fizemos dois ensaios e a redução na permeabilidade ou aumento na permeabilidade do vapor de combustível fóssil foi assim enorme. Então, era um polímero muito caro, vai ter um impacto financeiro muito grande na empresa e tem um impacto também ambiental, né? Porque eu estou promovendo uma barreira com um gás nocivo que vai virar na atmosfera, gases extremamente tóxicos. E nós conseguimos isso via o grafeno, assim. É, esse é um deles. O outro foi um fio têxtil que a gente produziu. O fio têxtil ele aumentava a capacidade de transmissão térmica e aumentava a resistência à tração. Então, para banco de ônibus, hoje está sendo utilizado em banco de ônibus, ele melhora a transmissão térmica, então você sente mais conforto, não aquece o banco, e ao mesmo tempo ele melhora a questão de abrasão do fio, ele dura muito mais, sem contar que a resistência, ele não perde a resistência de tanto ser usado, ele não perde a sua flexibilidade com o tempo, ou melhor, perde, mas com uma razão muito menor do que um fio normal. Tá ótimo. Perfeito. E durante a FEIPLAR, e FEIPUR agora em agosto, o que vocês pretendem apresentar, mostrar e em que você acha que o McGrath pode ajudar a indústria de composites que vai estar presente lá, que vão visitar vocês lá na feira? Olha, nós podemos ajudar de várias formas. Primeiro, como eu falei aqui várias vezes, a área de recuperação de propriedade de várias empresas que estão injetando aí, que são transformadoras na área, principalmente da automobilística ou de peças plásticas, que você queira recuperar propriedades, queira aumentar uma propriedade mecânica, principalmente, ou térmica, né? Nós vamos poder ajudar muito. A parte de mantas de poliuretano, epóxis, em que vocês queiram, por exemplo, a impermeabilização. A gente está com um projeto, eu esqueci de falar, nós estamos com um projeto enorme, a gente conseguiu reduzir de 4 demãos para uma ou duas demãos num coating para impermeabilização da construção civil, por exemplo, de base de PU, de poliuretano, inclusive com um poliol natural, renovável. Então, é um produto que você tem uma confiabilidade muito grande, ele é um produto de alto tráfego, eu consigo ter uma durabilidade maior e sem um custo muito maior. A gente vai conseguir ajudar o mercado da construção civil também. A parte de grafeno aplicado à indústria do cimento, à indústria do concreto, também nós vamos poder ajudar muito. Aqueles parceiros que estiverem trabalhando com materiais poliméricos, compósitos para a área de energia, também nós estamos com uma pesquisa muito grande, não só pesquisa, mas com conversão em provas de conceito, em POCs. A gente tem muito na área de energia. Também uma outra área, a área de filtragem, barreiras filtrantes
para absorver azul de metileno, outros produtos que estão aí nos afluentes que a gente queira, que a gente queira absorver ou absorver, a gente tem também materiais, nanomateriais que podem ajudar. Ou seja, sendo no campo de tintas e revestimentos, no campo de fotônica mesmo, no campo dos compósitos e materiais nanoestruturados, no campo da energia, no campo da nanotecnobiologia, porque o grafeno, inclusive, ele é um material que é condutor, e a gente usa, por exemplo, para biorreceptores. A gente tem um biosensor para doenças, que a gente usa a condutividade elétrica do grafeno para fazer uma ponte entre dois gates lá em que a gente coloca uma corrente elétrica. E quando eu tenho um biomarcador, na verdade, um biorreceptor para uma doença, e eu pingo lá o meu sangue, essa união, que é chave fechadura, ela encaixa certinha, ela muda a diferença de potencial entre os gates e eu consigo saber se a pessoa está com a doença ou não. É uma coisa em milissegundos eu consigo saber. E a gente está, por exemplo, num dos projetos adaptando uma antena lá de 5G para você receber o seu diagnóstico just in time no seu celular. Então, Covid ia demorar talvez 5 ou 6 segundos para você receber o diagnóstico. Isso podia ter salvo muitas vidas. Infelizmente, a gente ainda está no prova de conceito, ainda estamos trabalhando nisso. Mas essa é outra área que a gente vai poder ajudar a Ana, a área de nanotecnobiologia, né? E acho que é isso, essas são as áreas. Mas nós vamos estar abertos a qualquer demanda de parceiros nessa oportunidade para trazer. A gente gosta muito de ser provocado também. Olha, eu tenho aqui uma demanda e a gente não está conseguindo, eu preciso dessa característica. Será que a nanotecnologia consegue nos ajudar? E aí a gente vai em frente. Perdão, e a gente com certeza vai. Se eu não conseguir resolver, eu vou dar um bom indício de caminhos que a gente possa traçar para resolver. Ah, perfeito. Marcelo, eu queria agradecer demais a sua participação aqui no nosso webinar, foi muito esclarecedora e queria deixar aberto, então, para algum comentário adicional que você queira deixar para a gente. Olha, o comentário que eu quero fazer é que a FEIPLAR foi um encontro que, na verdade, veio sem as duas partes. Na verdade, partiu de vocês. Eu fico muito contente desde o momento em que eu conheci a Simone lá no painel. Primeiro que foi muito bem organizado, todos os encontros são muito bem organizados, de maneira profissional. O calibre dos profissionais que eu encontrei lá, os contatos que eu fiz foram muito profícuos, foram muito profissionais. E eu só tenho a agradecer a oportunidade. Espero que a gente possa estar cada vez mais integrados. A gente só vai fazer um Brasil melhor se a gente trabalhar em conjunto. Tanto o pessoal da comunicação, quanto o pessoal que desenvolve a tecnologia, o pessoal que faz as feiras, é a maneira do Brasil se mostrar um Brasil novo, um Brasil tecnológico, um Brasil que exporta patente, tecnologia e nanotecnologia, por que não? Então, as minhas considerações finais são que a gente pode transformar esse país num país tecnológico, é isso que nós estamos fazendo. O Brasil hoje já tem uma imagem lá fora, levado até pelas grandes empresas nacionais, como Vale, como Embraer, como um país que está mudando e tem essa parte, em alguns nichos, claro, mas nós estamos aí como um dos players grandes do mercado. E eu espero que essa parceria, que tenha começado o ano passado, possa ser de muito tempo. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e falar no nome do McGrath. E espero também te encontrar, Herman, para a gente trocar figurinhas aí na área de aviação. Bastante. Já vou pedir para a Simone te passar o meu celular para a gente poder também, porque essa é uma área que também faz parte, e faz parte inclusive de alguns projetos do McGrath que eu vou contar para você. Maravilha, tá bom? Perfeito. Bom, muito obrigada, Marcelo, um grande prazer, né, Hermas? E a gente se encontra então na FEIPLAR aí com todas essas inovações.
Vamos encontrar, não só nós, como o pessoal que está nos assistindo. Vai ser um Exatamente. prazer tê-los lá e para responder as perguntas que vocês quiserem. Um bom dia para vocês, um Perfeito. bom Bom começo de dia, muito semana. obrigado, viu? Obrigada, um abraço.